Bom dia, que a paz de Jesus possa envolver a todos nós nesta manhã tão bonita, em que nós nos propusemos a vir buscar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de paz ao nosso coração, nesse mundo tão difícil muitas vezes, né? Quando a gente não tem a compreensão da necessidade de viver as dificuldades, sofrendo as dores, mas sobretudo vivendo essas dores, resignados, compreendendo que são instrumentos que Deus permite que nós tenhamos nessa existência para nos tornarmos pessoas melhores. Nosso tema de hoje é um trecho de Pão Nosso, um livro da coleção de Emmanuel, um livro de reflexões profundas sobre o que o Cristo disse há 2000 anos atrás, quando ele esteve conosco, e onde Emmanuel trata um trecho do Evangelho de Jesus, onde está em Mateus, capítulo 9, versículo 35, onde diz: pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Emmanuel, na sua sabedoria e no seu devotamento ao ensino do Cristo, ele não trouxe só o livro Pão Nosso, mas vários outros. Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna e outros mais, explicando o Evangelho para nós. Eu estou me referindo a isso porque a nossa sociedade, nós estamos sofrendo muito por esta falta de compreensão dos verdadeiros valores de se viver. Nós estamos muito perdidos em valores estritamente materiais. Nós estamos esquecendo a nossa essência, que é espiritual. A Terra é uma passagem. A Terra é um local de provarmos que já somos pessoas boas, ou de nos reeducarmos para nos tornarmos pessoas boas. E Emmanuel, na sua sabedoria, nesse trecho, ele diz que nós devemos socorrer a nós mesmos. Socorre a ti mesmo. E nós vamos aqui raciocinar um pouco o que ele quis dizer com isso. Nós sabemos que Jesus Cristo esteve aqui na Terra para nos ensinar, através da palavra, e o Verbo se fez carne. Então, é a palavra de Jesus Cristo que veio para nos dar o entendimento de como chegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a gente não presta muita atenção no que Jesus Cristo disse. Só que ele transformou a terra, ele transformou o mundo depois de sua passagem. E Jesus Cristo ficou uns 30 anos se preparando aqui na terra para poder fazer a sua obra. Jesus Cristo se preparou por quase 1 milênio para poder tomar uma forma espiritual mais fraca, porque a sua força espiritual é tão grande que um corpo humano não seria capaz de suportar a sua forma espiritual. Então Jesus Cristo fez um esforço tremendo para vir aqui nos ensinar. E nós nos perdemos muitas vezes, porque nós não paramos para prestar atenção. Jesus Cristo é o mestre. Ele precisa ser o mestre. E nós devemos encará-lo como tal, porque senão nós vamos ficar sofrendo indefinidamente. Nós vamos ter que ficar vivendo várias existências, sofrendo, para poder compreender como comportar. Ele trouxe toda a lei divina para a nossa compreensão. E hoje, nessa reflexão de socorre a ti mesmo, onde Jesus passava curando as pessoas,
pregando o evangelho, o que era? Nos ensinando como devíamos comportar, como devemos nos comportar. Curando todas as enfermidades. Jesus fez questão de aliviar aos seus irmãos enquanto esteve na terra. Só que toda vez que ele curava, ele dizia, não tornes a pecar. Porque qualquer coisa que nós tenhamos que fazer para o nosso bem, nós temos que mudar nosso comportamento. Nós temos que mudar a nossa postura. Por isso, em Socorre a Ti Mesmo, Emmanuel disse, cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Não adianta nós arranjarmos a cura física para o nosso olho se nós não procuremos enxergar as coisas, a vida, pelo prisma do espírito, pelo prisma da alma. Nós olhamos mal, nós procuramos enxergar muito mal, nós vemos muito distorcidamente aquilo que nos acontece à nossa volta. Compreender o que Jesus Cristo quis dizer há 2000 anos atrás para nós é enxergar a vida conforme as leis divinas. Precisamos ter essa compreensão, porque senão não adianta curarmos qualquer enfermidade que nós tenhamos fisicamente. Se nós não procurarmos a cura espiritual, nós não conseguiremos alcançar a paz íntima que todos nós precisamos ter. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Hoje nós podemos sofrer de uma surdez, mas de uma coisa congênita. Viemos surdos, viemos com uma deficiência. Mas nós espíritas sabemos que as doenças que nós somos acometidos de nascença, nós sabemos que se não foi provocado, qualquer doença que nós enfrentemos, se não foi provocado nessa vida por nós, foi provocada numa vida passada. Então hoje, se sofremos de alguma deficiência auditiva, é porque nós tivemos alguma coisa de errado em vida passada. E hoje estamos tendo a oportunidade de resgatar, não de sofrer. Nenhuma dor, nenhum sofrimento. É obra ou capricho de Deus para nos fazer sofrer. Mas a oportunidade que Ele está nos dando, da corrigenda. Para aprendermos a ouvir melhor. Para aprendermos, para que ao ouvirmos, nós utilizemos daquilo que nós ouvimos para o bem e não para o mal. Quantos nós gostamos tanto da fofoca? Gostamos da maledicência? Gostamos daquilo que denigra a imagem do outro? Emmanuel fala dos olhos, dos ouvidos, do coração, do rim, da bexiga, do intestino, dos membros, que foram feitos para o nosso exercício de corrigenda, de aprimoramento, de oportunidade de caminhar e de crescer para a perfeição, ou que nós chamamos para Deus. Porque na imperfeição nós não conseguiremos ser felizes. A perfeição é que nos dá a plenitude da felicidade. E essa plenitude é Deus. É Deus próximo de nós, ou nós próximos de Deus. Então, se nós temos um problema cardíaco qualquer, né? Com certeza, algum problema, alguma desordem, nós causamos esse coração. Nós sabemos que o coração é a sede dos nossos sentimentos. O coração é o local onde nós armazenamos, onde nós colocamos
todos os valores da bondade, da afetividade, da complacência, do amor para com os outros. E um coração doente significa que nós utilizamos mal esses valores que nós devemos cultivar para o bem. Então não adianta nós procurarmos curar o coração se nós não procurarmos corrigir a maneira de sentir. Se nós não procurarmos os sentimentos bons. Ao invés do sentimento de ódio, de rancor, de bronca, de egoísmo. Se nós continuarmos procurando todos esses sentimentos, com certeza nosso coração será afetado. Não adianta curá-lo. Não adianta fazer transplante. Porque nós vamos transplantar um coração bondoso, colocar dentro do nosso peito e nós nos tornarmos bonzinhos de uma hora para outra. Nós sabemos que a medicina não faz esse milagre. Mas nós podemos nos esforçar para poder substituir esses sentimentos ruins. E a gente sabe que um dos sentimentos mais terríveis, mais danosos para o nosso coração e para a nossa vida, é o rancor, a bronca, o ressentimento, o ódio. Porque ele, se nós não soubermos controlar esses sentimentos, ele é realimentado todo momento da nossa vida. Porque nós convivemos, nós vivemos com pessoas. E nós vamos ser feridos, nós vamos ser magoados. E muitas vezes vamos ser feridos de morte. E onde a gente vai ter rancor, vai ter um ódio profundo. E se não tivermos essa capacidade de eliminar esses sentimentos ruins, com certeza nosso coração será um depósito de lixo, de dores, de enfraquecimento, de doença. Uma das coisas que mais impacta a nossa vida é o desânimo, a descrença, entregar os pontos, abaixar a cabeça, não quero mais, desistir da vida. Meus irmãos, nós temos a oportunidade ímpar, a oportunidade maravilhosa de estar nessa vida para corrigirmos esses sentimentos negativos que nós ainda alimentamos. Aproveitemos essa oportunidade maravilhosa. Vamos à luta. Se alguém nos feriu, nos magoou, nos machucou, procure uma maneira de apaziguar. Não alimente esse sentimento negativo no coração. Ele não é motivo só de doença física, não. Ele é motivo de doença física, de doença espiritual. Onde nos leva a uma série de doenças. E uma das que mais adoece o ser humano hoje, né? E que é uma doença do século, que a maioria das pessoas hoje tem, nós não podemos deixar que ela seja alimentada. A depressão, gente, é tão forte que a maioria de nós é doente, porque nós permitimos. A depressão, ela se instala por uma contrariedade, por um sonho não realizado, por uma frustração qualquer, ou por um desencanto muito grande com alguém. E uma vez instalado esse sentimento, nós ficamos alimentando. Tudo que a gente faz, a gente volta àquilo. Tudo que a gente faz, a gente volta a pensar naquela situação. Isso vai criando uma situação tal que nós não conseguimos nos livrar dela. Vai fazer parte dos nossos sentimentos. Vai estar ali. E se não tiver muita coragem para sair disso, eu quero sair, eu vou sair, eu sei que posso. Meu Deus, Jesus, me socorra, por favor. Não tem uma oração dessa que a gente faça que não seja atendido, viu? Reajustar as nossas emoções, colocá-las em ordem, talvez seja o remédio mais salutar que nós possamos tomar
principalmente nesses tempos que nós vivemos, onde temos desencantos por quase tudo que nos rodeia. Prestemos atenção nisso. Vamos reajustar as nossas emoções. Vamos colocá-las em ordem. Para não fazer sofrer o coração. Para não fazer sofrer o nosso cérebro com a nossa razão. Tenhamos dó de nós. Tenhamos complacência conosco mesmo. Mas será que nós nos preocupamos em socorrer a nós mesmos? Será que eu estou preocupado com isso? Emmanuel fala que nós devemos ter educação até para alimentar. Combate a neurastenia, aliás, persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Eles falam que o peixe morre pela boca, né? E o nosso corpo, ele adoece pela boca mesmo. O nosso corpo adoece pela boca, pelos sentimentos mal resolvidos e, sobretudo, pela boca, por aquilo que ingerimos. Pela qualidade do que ingerimos, pela quantidade do que ingerimos. A bulimia, né, o excesso de comida, faz com que a gente deteriore o próprio corpo, a gente o sobrecarregue. Mas também é uma doença muito em voga hoje, que é a anorexia. Aqueles que param de alimentar em nome da beleza, em nome de uma beleza que não sei quem viu tanta beleza nisso. A moda, né? Os meios de consumo. Então, quando se procura fazer equilíbrio em todas as ações, em todas as atitudes, desde o pensamento, os sentimentos, o coração, né? Até na nossa alimentação, nós vamos equilibrando a nossa vida. Nós vamos ficando pessoas mais leves, pessoas mais suaves, pessoas mais comedidas, pessoas mais equilibradas. Aí eu engordo porque eu fico ansioso demais e aí eu tenho que ficar comendo toda hora. Então vamos equilibrar a emoção, né? Vamos equilibrar a ansiedade. Melhora as condições do sangue, todavia, não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Quantos de nós precisamos ir à máquina para poder trocar o sangue? Porque o sangue o rim já não consegue filtrar, né? Quantos de nós acabamos com o nosso organismo ingerindo ou aplicando drogas no próprio organismo em nome de encontrar uma paz? Sabemos de quantos já morreram em função disso. Pop stars, estrelas do mundo business, que em busca de prazer, de felicidade, se entorpecem, acabam com o próprio sangue, se envenenam. Lógico que nós não estamos à cata disso. Mas, quem sabe se nós estivermos no lugar deles, nós não teríamos feito a mesma coisa. Não é? Guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. A bebida, né? Coisas de todo tipo de excesso, comidas gordurosas. Ah, mas eu adoro uma carne gorda. Tudo bem, mas come um pedacinho só, por que comer muito? O que faz mal não é o alimento A, B ou C, é o excesso ou a falta dele. Todos nós precisamos de todos os alimentos que estão sobre a terra. Todos podemos utilizá-los, mas com parcimônia, com equilíbrio. Não nos fará mal, muito pelo contrário, nos faz bem, nos alegra. Além de saciar, nos dá prazer. O prazer do corpo também é permitido. Por que não? Né?
Remove os perigos da uremia, contudo não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Aí eu bebo, mas só socialmente. Só que o socialmente é um dia inteiro, uma noite inteira, né? Porque a sociedade faz isso hoje. Não adianta, gente, nós tentarmos curar apenas o efeito. Nós precisamos curar a causa. Então o equilíbrio em tudo que nós fazemos, principalmente no tocante ao pensamento e ao corpo, esse equilíbrio precisa ser feito para termos uma vida com qualidade, para termos uma vida equilibrada, saudável, para fazermos todas as coisas que nós precisamos fazer. Quantos morrem antes da hora? Por excesso de bebida, de comida, de desregramento das próprias emoções, procurando drogas para poder viver intensamente. Meu Deus. Sana os desacertos Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. No afã de conquistarmos espaço, de termos uma vida melhor, nós muitas vezes nos perdemos fazendo coisas, nos cansando demasiadamente, nos estafando ao ponto de nós perdermos até as forças para caminhar, para poder fazer um passeio, para sair com a família, para fazer alguma coisa diferente, de vir até a casa espírita. Aí eu estou tão cansado, eu não estou aguentando nem andar. Eu estou com uma dor nas minhas pernas, eu não aguento. Eu estou com uma dor na minha coluna e eu não vou lá não, porque eu não vou ficar sentado o tempo todo. Nós sobrecarregamos o nosso corpo físico. E nós muitas vezes deixamos de fazer aquilo que é essencial, porque nós permitimos atividades que não nos trazem nada de valoroso. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. O coração é a sede do sentimento, mas o nosso cérebro é a sede do nosso raciocínio, da nossa razão, dos caminhos que escolhemos para a vida. Então é preciso que a gente construa projetos, faça projetos que nos ajude a nos aprimorar, não para nos consumir. Escolha uma profissão ou exerce a tua profissão com bastante razoabilidade, fazendo com que todos os seus projetos eles tenham alcances para o bem próprio e daqueles que estão à sua volta. Mas há pessoas que ela cria tanto projeto, cria tanta coisa em volta de si, que ela acaba perdendo tempo para a coisa essencial, que é a alma, que é o sentimento. Nós nos consumimos demasiadamente em trabalho, em atividades que consomem o nosso físico e não constrói nada para a alma, para o espírito. Valeu a pena? Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Todo o ensino que Jesus Cristo trouxe para nós quando ele esteve aqui na Terra, ele consagrou esse ensino para que nós tivéssemos uma vida equilibrada. Jesus Cristo nos ensinou a ter maneiras de comportar. Se fores convidado para um banquete, ocupe os últimos lugares e não o primeiro. Porque se te sentares à frente, alguém mais importante poderá chegar e você passará vergonha de ser convidado para ir lá para o último da fila. Jesus foi carinhoso com a gente em tudo que ele fez. Por isso que ele, como está em Mateus 8,17, que diz:
tomou nossas enfermidades e carregou as doenças. Jesus se colocou no nosso lugar. Ele entendeu as nossas dores. Ele viu as nossas enfermidades espirituais e as nossas dores físicas. E ele fez questão de dizer, por isso que ele falou que o Evangelho diz que ele pregou o Evangelho, saiu pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Por que ele fez isso? Para nos ensinar, gente. Você pensa, um irmão nosso, um camarada, um ser puro, perfeito, não igual a Deus, mas um ser puro, perfeito, igual a Jesus Cristo, o governador da nossa terra. Ele veio viver as nossas dores, ele veio viver as nossas vicissitudes para nos ensinar como comportar. Ele veio, ele falou, ele exemplificou, ele viveu na carne. Tudo o que nós passamos, um pouquinho só, até de ser morto, pelo bem que ele espargiu. Então, gente, nós precisamos amar mais Jesus Cristo. Nós precisamos ir mais ao encontro dele. Nós precisaríamos estudar mais sobre o que Jesus Cristo disse. E hoje, há um esforço muito grande, principalmente da FEB, em estudarmos melhor o Evangelho. Estudar letra por letra, até muitas vezes sílaba por sílaba do que o Cristo disse, para procurarmos entender a grandeza, a profundidade do que ele disse. Ele disse muitas coisas por parábolas, para ficar mais fácil o entendimento naquela época. Mas até mesmo essas parábolas, no dia de hoje, elas nos ensinam coisas profundas. E nós precisamos ter essa coragem e arranjar esse tempo para poder dedicar ao Cristo. Para nós. Não é que Deus está querendo que nós vamos, que Ele quer os filhos perto dele. Ele quer como um pai amoroso quer. Mas Ele quer que nós sejamos felizes. Que nós encontremos o equilíbrio do corpo, do espírito, das nossas ações, para pararmos de sofrer. Jesus Cristo, quando esteve conosco, ele até para nos dizer que a gente não precisa ser um letrado, a gente não precisa ter a cultura, muitas vezes, que os doutos aí têm para compreender o que ele disse. Ele escolheu para ser o líder deles, dos seus trabalhadores, dos seus discípulos, talvez o mais ignorante deles. Pedro, ele só tinha uma vontade de ferro, mas Pedro era ignorante. Talvez Pedro fosse até analfabeto, não soubesse nem escrever. Mas Pedro tinha uma vontade muito grande. Era bruto. Ele era o mais nervoso deles. Ele era de uma... E ele não aceitava nada, não. Ele partia para a ignorância. Mas Jesus Cristo o elegeu o chefe da turma. O chefe da equipe. O chefe dos discípulos. Por que ele fez isso? Até para nos dar a possibilidade de um entendimento de que basta de nós a vontade, que tudo acontecerá. Jesus Cristo não disse nada de tão profundo que qualquer um que tenha vivido e que tenha sofrido não possa compreender. Basta que tenha vivido. Pedro era o mais velho, ele tinha uma vivência maior do que os outros. E a ele coube a chefia do grupo, porque Pedro tinha as experiências da vida. E ele, à luz do ensinamento da doutrina do Cristo, tinha a capacidade de entender o que o Cristo estava falando. Por isso que ele, Senhor, eu morro por vós. Mas todos nós temos fraquezas, né? Então, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos essa compreensão do que o Cristo veio dizer para nós. E a gente só vai compreender procurando estudar. Procurando ir num local onde há pessoas que estudam, que vão ajudar a gente a compreender também. Quem já viveu, passou por uma dor, entende quando Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Quando Emmanuel fala que nós devemos consagrar a própria cura,
nós precisamos nos consagrar, nós vamos dedicar à própria cura, de nós procurarmos nos curar. É porque ele disse que os nossos órgãos são seres vivos, que cada um contribuindo para que o nosso corpo viva, para que o nosso corpo tenha saúde, para que nós possamos cumprir o papel a que viemos aqui na Terra. Nós precisamos dessa compreensão, porque muitos de nós, quando vamos para a pátria espiritual, como aconteceu com André Luiz, ele no umbral, e os espíritos gritando à volta dele, suicida! Eu suicida? Eu não suicidei. Mas depois que ele foi recolhido ao nosso lar, e aonde ele entendeu que ele não tinha vivido como ele poderia ter vivido, da maneira que ele deveria ter vivido, ele percebeu que ele abreviou a sua própria existência, com excessos de bebida, de comida, nas rodas sociais da sociedade carioca. Tá? Então, para que nós possamos viver a nossa vida inteira aqui, cumprir toda a nossa etapa, nós temos que ter alguns cuidados com o nosso corpo, que são órgãos vivos, que estão interligados uns aos outros nessa máquina perfeita que é o nosso corpo. Sem que teu pensamento se purifique, sem que se purifique o pensamento, e sem que a nossa vontade comande o barco do nosso organismo para o bem, qualquer intervenção de remédio que nós estamos utilizando não vai passar de uma medida que não vai levar a nada. Não adianta tomar um antitérmico para curar uma febre, se nós não curamos o corpo doente que a febre está acusando, que tem um corpo doente no nosso organismo, não é verdade? Nós todos sabemos disso, né? A febre é um aviso que o nosso corpo está dando, que tem um órgão que está doente, que está infeccionado. Não adianta nada ficar só na base do analgésico para tirar a dor ou do antitérmico para poder baixar a temperatura. O órgão doente continua doente do mesmo jeito. Então, meus amigos, para que a gente possa se curar física e espiritualmente, nós precisamos de ir à causa. E a causa de nossas dores são as imperfeições de nossos sentimentos, são os nossos pensamentos negativos, são os alimentos que nós damos à nossa mente e ao nosso coração da raiva, do ressentimento, da mágoa ou até do ódio. Precisa fazer o esforço para perdoar. E o perdão é advogar em causa própria. Porque nós também erramos e nós precisamos do perdão. Por que eu não perdoo? Precisa perdoar. Precisamos fazer esse esforço. Então, que Jesus possa nos ajudar, a cada um de nós, no esforço de nos modificarmos, de nos melhorarmos. E nós precisamos partir do primeiro passo, procurar o conhecimento do que Jesus Cristo veio trazer para nós. Jesus é o nosso governador, é o nosso irmãozinho maior, é aquele camarada que deu a vida por nós. Ele deu a vida, não foi para nos salvar do pecado original, não. Ele veio nos dar a vida para ensinar como é que tem que proceder. Se for preciso, dê a própria vida para poder cumprir o seu objetivo aqui na Terra. Se esforce para poder fazer o melhor. Então vamos procurar o ensino de Jesus. E vamos no dia a dia policiar um pouco mais o que nós pensamos. Porque a nossa essência é espiritual, não é física. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que momentaneamente tem um corpo para cuidar, e cuidar bem, porque é um presente maravilhoso de Deus para que nós possamos estar aqui na Terra e evoluirmos, e melhorarmos, e crescermos, para estarmos um dia nos braços de Deus,
Não para morrer morrer e ir para os braços de Deus, mas para que nós possamos estar nos braços de Deus como um pai ou como uma mãe que pega o filho no colo e o beija e o abraça e diz: eu te amo, filho. Que Jesus nos abençoe.